I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
noite, graça e paz e boa noite, paz do Senhor a todos. Estamos reunidos na presença de Deus e destas testemunhas para celebrar diante do Todo-Poderoso o casamento de Lucas Gabriel Pinto Cabral e Pabline Lohane Medeiros de Jesus, sendo Lucas filho de Maquilon Vieira Cabral e Cristina de Souza Pinto. A Pabline, filha de Edvair Gomes de Jesus e Elisângela Silva Medeiros de Jesus. Primeiramente, muito obrigado por permitir que nós estivéssemos aqui realizando esse evento, esse casamento tão importante. Ainda mais que a Pabline é como filha para nós, Nós vimos crescer e a cada dia dar um testemunho santo. E o Lucas agora também está conosco, é filho também. Louvado seja o nome do Senhor. O casamento é um estado honroso estabelecido por Deus e santificado pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas de Caná da Galileia. As Sagradas Escrituras, Lucas, diz que o casamento deve ser honrado por todos e que representa a união espiritual entre Cristo e a igreja. É uma simbologia. O casamento deve ser contraído com reverência e temor de Deus, considerando-se os fins para os quais fora ordenado. Isto é, para o companheirismo, para o apoio e consolo que os cônjuges devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos que são herança do Senhor sejam criados em retidão e respeito. O casamento contribui para o bem-estar da sociedade e para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza, a santidade, a verdade de geração em geração. Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal humano no Jardim do Éden, para a felicidade de toda a humanidade. Desde então, o homem e a mulher têm se unido pelo casamento. Pode-se dizer que o casamento é um contrato legal de uma união espiritual. A palavra de Deus diz assim, o casamento deve ser honrado por todos. Isso está em Hebreus capítulo 1, capítulo 13, versículo 4. Lucas e Pabline, vocês vieram a mim como ministro de Cristo para serem unidos diante de Deus pelos sagrados laços do matrimônio. Este é um estado festivo, É um momento festivo, mas também não perde a seriedade. Quando Lucas assume perante a Pabline e a Pabline assume perante o Lucas o compromisso de enfrentar todas as circunstâncias da vida que se apresentarem. Haverá momentos de riqueza, mas também haverá momentos de dificuldade financeira. Haverá momentos de alegria, também haverá momentos de tristeza. Haverá momentos de muita saúde, mas também haverá momentos de enfermidade. Haverá momentos de compartilhar tudo que a vida dá, e haverá momentos em que vocês vão compartilhar o que a vida tira. Mantendo a fidelidade mútua como esposo e esposa, conforme o que foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 18, diz assim: quem encontra uma esposa, Lucas, encontra algo muito excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Então, eu sei que você está feliz e pode comemorar porque você encontrou uma esposa, coisa que muita gente não encontra. E quando encontra, às vezes não dá valor. Eu vou deixar um texto aqui da palavra com todos aqui nessa noite. Primeiramente em Efésios, capítulo 5, versículo de 28 a 30. E o segundo texto em Efésios, capítulo 5, de 22 a 24. A palavra de Deus diz assim: da mesma forma, os maridos devem amar a sua esposa como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo.
Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de um só corpo. Para as mulheres, diz assim, lá em Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. A Bíblia foi escrita num padrão muito elevado. Apesar de uma linguagem simples e endereçada ao simples, porque Jesus, quando esteve aqui trabalhando no seu ministério, ele não escolheu filhos de governadores para anunciar o evangelho. Ele não escolheu filho de príncipes, ele escolheu gente humilde, pescador, trabalhador do dia a dia. Então ela é endereçada ao simples, mas ela é escrita num padrão elevado. Então, olha o que a Bíblia está dizendo para o marido, para o homem que está se casando. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Parece fácil, mas Cristo morreu pela igreja. Não foi só pelos pecadores, Cristo morreu também pela igreja. Agora, se para o homem é dado algo tão elevado, tão sublime, para a mulher não ficou por menos. Mulher, sujeitem-se aos seus maridos. Se para o homem é difícil amar a mulher como Cristo amou a igreja, muitas vezes para a mulher é difícil obedecer o marido. E o que eu acho interessante é que a palavra de Deus ela é uma overdose de verdade, porque a dificuldade dos homens é amar a esposa, e a dificuldade das mulheres é obedecer o esposo. A mulher muitas vezes ama o esposo, mas tem dificuldade de obedecer. O marido muitas vezes obedece a mulher, mas tem dificuldade de amar. Então a gente vê que há um trocadilho aí, não é por acaso. A Bíblia quer que nós estejamos num padrão excelente de conduta. Qual é a tua missão ao longo de toda essa caminhada? Lucas, a sua missão é amar essa mulher no mais alto nível do amor, que não é o amor eros, que não é apenas o amor storge ou fraternal, é o amor ágape, aquele amor que está acima de toda e qualquer suspeita, é um amor altruísta que dá tudo e não exige nada em troca. Esse é o amor de Cristo para com o pecador, é o amor de Cristo para com a humanidade e é o amor de Cristo para com a igreja. Então você está nivelado no amor de Cristo, o casamento está nivelado no amor de Cristo e a sua missão ela não é pouca, ela não é pequena, ela não é uma missão esvaziada, ela é uma missão cheia do que há de mais excelente no universo, que é o amor. Agora, Pabline, você vai ter que ouvir o seu marido. E eu sei que você vai ouvir. A mulher tem que obedecer o marido. Ah, pastor, mas eu não concordo muito. Bom, Deus não pergunta se a gente concorda. Ele diz, faça isso. E a gente, como bom cristão, a gente faz. A mulher precisa obedecer. Pastor, mas se ele estiver errado, então conversa. Mas a princípio seja submissa. Não é? Então, aqui tem uma receita para um casamento feliz. Esse casamento é uma união de 3 dobras, porque nós temos o cabeça, que é o homem, nós temos a mulher, e nós temos Jesus que faz o elo da graça, o elo da ligação, ele é a 3ª dobra deste casamento. Então, vocês não vão a lugar nenhum se Jesus não estiver presente. Fica essas palavras para vocês. Está gravando? Quando esquecer o que eu falei, põe lá, que vocês vão lembrar durante toda a vida. Tá bom? Podemos fechar esse acordo? Do Lucas amar a esposa a ponto de dar a vida por ela? Pode ser, Lucas. Pabline, ouvir o marido e obedecê-lo? Sim? É um sim tímido, anêmico. Vamos lá. Sim! Sim. Oh, glória. Amém, né? Muito bom. Esse momento agora é um momento importante. Tivemos a palavra, tivemos a oração. O casamento ele tem uma agenda de funcionamento, né, de execução. Agora nós vamos fazer os votos. E é aqui
que o negócio fica sacramentado. Porque tem testemunha. Quantas testemunhas você trouxe? 16 pessoas. Você também trouxe 16? São 32 pessoas e um casal de pastor e mais os convidados. Não tem como escapar. Tá todo mundo vendo, tá filmado, tá fotografado. Se disser amanhã, mas eu não sabia. Sabia porque tem testemunha que pode atestar. Vamos fazer o voto? O homem é o cabeça? Começa com o homem, né? Então vamos lá. Lucas Gabriel, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Pabline como sua legítima esposa para viver com ela, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Sim. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim. Amém? Ok. Pabline, é com você. Pabline Medeiros, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Lucas como seu legítimo esposo para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, consolá-lo, protegê-lo na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim. Sentiu? Agora nós temos um terceiro momento no casamento, que é o momento da aliança. Vamos convidar as alianças então? Vamos aguardar ela chegar. Aqui está o símbolo da mutualidade da fé. Aqui está o símbolo dessa aliança espiritual que está sendo constituída agora. Nesse momento eu vou pedir para que o Lucas, minha esposa, vai me ajudar, vai levar lá com muito cuidado. Ele vai pegar a aliança dela, vai colocar meio dedo, tá? Isso. Pode ficar de lado para que todos vejam. E agora também tem as fotos, né? Pabline, com este anel eu restabeleço uma aliança com você, diante de Deus, diante da igreja, eu te recebo como minha esposa, confiando ao Senhor todos os meus atos, para que os meus ideais sejam estabelecidos. E eu uno meu coração ao seu, e a minha vida à sua, e te torno participante a partir de hoje de tudo que sou, de tudo que possuo. Prometo te amar e te honrar em todos os meus dias, para que isso se estabeleça. Eu invoco o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, com este anel, eu estabeleço uma aliança com você. Diante de Deus, diante da igreja, eu te recebo como meu esposo. Confiando ao Senhor todos os meus atos, para que os meus ideais sejam estabelecidos. Eu uno meu coração ao seu, e a minha vida e a minha alma à sua, e te torno participante
a partir de hoje, de tudo que sou, de tudo que possuo. Prometo te amar e te honrar em todos os meus dias. E para isso, eu invoco o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, diante do juramento, dos votos, da palavra, da oração, agora chegou o momento da cereja, que é a bênção sacerdotal. Quero informar a todos os presentes que eles já estão casados, tá? Eles se casaram ontem, dia 1, né? Dia 1º, tá bom? Então agora nós vamos para o último passo dessa cerimônia. Que estas alianças sejam o símbolo da mutualidade da fé, do afeto e da fidelidade que sentem um pelo outro. Eu quero pedir que todos se coloquem de pé. Quero pedir que os noivos se coloquem de joelhos, se for possível. Ok. Lá em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14 até o 17, a palavra de Deus diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Agora a mão da aliança dela por baixo, a sua por cima, coloquem sobre a Bíblia, nós vamos proceder à bênção. Pode estender as mãos, todos que são casados podem estender as mãos. Senhor meu Deus e Pai, esse momento é o momento da verdade, é o momento do compromisso, é o momento da bênção, é o momento da proteção, é o momento do enlace matrimonial. Esse momento é o momento em que o céu para, é o momento em que os anjos dizem amém, é o momento em que se estabelece na terra a instituição divina do casamento. Meu Deus e meu Pai, em nome do Salvador, nós queremos agora invocar a Tua presença poderosa para que a bênção se estabeleça. E eu, como ministro do Evangelho, eu abençoo a união do Lucas e da Pabline, para que eles estejam casados, abençoados, protegidos. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que Deus uniu, o homem não separe. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se colocar de pé. Palavras finais. Visto que Lucas Gabriel e Pabline Medeiros consentiram em unir-se pelos laços do matrimônio, diante das autoridades civis, diante de Deus e destas testemunhas, havendo dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, eu os declaro agora, marido e mulher casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Podem beijar, tá? Pode jogar, gente. Vai jogando. Pra cima, gente. Pra cima.
2, 3.